Olá, muito bem-vindo ao Beta Papo, um podcast onde a gente fala sobre produção de conteúdo audiovisual e sobre o mundo de podcast. Primeiro eu vou pedir uns recadinhos aqui, senão a Carol vai brigar comigo, então vamos lá. Curte o perfil da Betamax, curte o episódio, segue o perfil da Betamax, assina o canal do YouTube, segue o perfil do Beta Papo, segue o perfil da Carol também, tá? Vou botar aí, se você quiser saber sobre produção de podcast. Baixa o e-book gratuito, tá? Gratuito. Tá lá no meu Instagram, tá? Vai lá, baixa, que você vai aprender sobre podcast. Se você não aprendeu ainda, baixa, que é uma boa oportunidade. No mais, hoje é um dia muito especial para mim. Primeiro porque eu tô entrevistando a minha primeira cliente aqui no estúdio Betamax. Nosso debut de podcast foi com ela. Segundo, porque vocês podem ver que a gente está com um cenário um pouco diferente, exatamente para poder mostrar para vocês a versatilidade do nosso time, do nosso espaço e das nossas produções. Então hoje eu vou receber aqui para conversar Ana Campbell, a host do Estúdios Brownie. Aninha, muito bem-vinda. Obrigada. Engraçado estar do outro lado, né? Você ficou esperando. Tô tímida. Essa abertura gigante aí, né? É diferente. Não, as minhas são bem maiores, né? Não é. Tá de boa. Você também encara, bota um calhamaço ali que eu fico até com vergonha. Tinha que ter feito uma pesquisa maior, mas é porque aqui é freestyle, né? A gente tem um roteirinho, eu faço questão de estragar ele aos poucos, mas aos poucos, eu tento seguir e depois eu vou estragando. Bom, Aninha, primeiro eu queria saber um pouco da sua história. Como é que você chegou à fotografia? Isso, é uma história longa. Bom, eu sempre gostei de fotografia desde criança, só que a minha mãe dizia que fotografia não dava dinheiro. Então, durante muito tempo, eu deixei isso um pouco de lado. E aí fiz uma faculdade de tecnologia, trabalhei com tecnologia por mais de 10 anos. E aí mas estudava fotografia em paralelo, como hobby. Até que um dia eu fui fazer um workshop de um fotógrafo e ele perguntou quais eram as nossas expectativas. Eu falei que era só melhorar minha fotografia, porque eu não tinha pretensão de trabalhar com isso. E aí ele fez uma pergunta de PNL que dizia assim, o que te impede? Aí ferrou, eu quase que falei um palavrão agora. Aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí 6 meses depois eu falei, quero migrar para fotografia. Aí fiz todo um trabalho para fazer essa migração. A sua mãe estava certa? Mais ou menos, sinto falta. Ai, nosso mercado é cruel, né? Mas todos são, cara. É. Aí beleza, aí você virou fotógrafo, verdade não, você fez a transição de carreira, né? Você já era fotógrafo, e aí com a fotografia surgiu a vontade de fazer um podcast. Exatamente. Esse mesmo professor que me fez essa pergunta, eu fiz uma mentoria com ele, que ele na época tinha mentoria para fotógrafos, que ele ajudava a fotógrafo se estruturar, porque fotografar não é só apertar o botão, então eu precisava entender de vendas, de administrativo ali, do marketing, dos bastidores. E nesse período que eu fiz a mentoria com ele, ele me convidou para trabalhar na escola dele. Ele tinha uma escola aqui no Rio, onde eu estudei, e aí eu fui trabalhar para coordenar a escola durante 2 anos e meio. Aí lá eu tinha uns amigos que eram professores, e à tarde a gente tinha muita aula de manhã e muita aula à noite. À tarde, às vezes, ficava meio vazio. Então a gente ficava trocando, conversando sobre fotografia, e aí surgiu a ideia de falar, isso em 2016, né? Eu queria, pra você ver como é que demorou, que eu queria falar sobre fotografia. A gente brincava que a gente ia falar sobre amenidades. Só que ele é jornalista, mas tinha vergonha de aparecer nas câmeras. E aí o projeto surgiu depois com o Pablo, que era seu sócio aqui, porque ele estava já fazendo o benchmarking para começar a abrir o estúdio. E aí eu fui visitar um estúdio com ele, achei o máximo, falei, poxa, eu sempre quis fazer isso. E aí ele falou, por que você não faz? Eu falei, pô, porque é muito caro. Aí ele falou, não, Aninha, te ajuda a fazer o projeto. Aí ele me deu as diretrizes para fazer um projeto. Eu fiz uma apresentação no PowerPoint, ele validou para mim, e aí eu comecei a correr atrás de patrocínio. Foi assim que surgiu. Mas isso é uma das objeções muito comuns, né, para quem quer começar um podcast. É muito caro. E às vezes as pessoas nem vão buscar porque acham que é muito caro. É verdade. Mas, enfim, não é tão caro assim. Aí, beleza. Aí você começou o projeto, você entrevistou muita gente. Você já está no episódio 137. 137. Eu ia chutar 139, ainda bem que eu não chutei. Aí você está no episódio 137. Você teve a oportunidade de entrevistar alguns ídolos seus, né?
Aham. E como é que é isso? Como é que é? Porque teve Evandro Teixeira, por exemplo, que faleceu agora há pouco tempo, que era um ícone da fotografia, e você teve a oportunidade de gravar, de entrevistar ele. Eu até estava aqui no dia. Como é que foi para você, por exemplo, entrevistar o Evandro? Ah, foi incrível, porque uma referência para mim, e você nunca imagina que você vai conseguir estar perto dessa pessoa, né? Acho que o podcast também ajuda nisso, me ajudou muito nisso, a abrir portas para eu conhecer as pessoas que eu gostava, assim, que eu admirava, porque acho que eu não conseguiria se não fosse o podcast, a pessoa não me daria essa abertura. E você acha que... Porque assim, hoje muita gente conhece no mercado da fotografia a Ana Campbell, podcaster. Uhum, Obviamente, a Ana Campbell fotógrafa, porque as duas andam juntas. sim. Mas você acha que o podcast abriu muita porta para você? Ah, com certeza. Muita porta, porque inclusive as pessoas acham que eu sou influente por causa disso, né? Porque eu conheci vários fotógrafos e inclusive muita gente pede para eu apresentar. Aí eu falo, gente, eu não sou amiga deles. Alguns são, né? Mas nem todos. Eu conheço por trabalho, assim, porque as pessoas foram generosas e aceitaram vir dar um depoimento, falar do seu trabalho. Mas você acaba ficando bem conhecida no mercado, sim. E isso me gerou convite para palestras esse ano. Foram frutos de coisas que vieram do ano passado, né? Mas esse ano eu já fiz 3 palestras e vou para a 4ª agora em agosto. E você toca teu podcast sozinha, né? Assim, Sim. você não tem sócio, você não tem co-host, você não tem produtor, você faz tudo na garra ali. Eu sei o quanto você se esforça para fazer. Eu não tenho o mesmo trabalho, porque eu tenho a Carol, né? Inclusive, se você não quer ter o trabalho, eu vou voltar, tá, para falar sobre isso aqui, mas se você não quer ter o trabalho que você vai ouvir a Aninha falar o quanto é trabalhoso, você entra em contato conosco, manda uma direct, a Carol vai te passar um orçamento para fazer a produção do seu podcast. E aí agora volta aqui para vocês entenderem o quanto dá trabalho fazer um podcast sozinho, mas o quanto dá resultado também. O resultado ela acabou de falar, que ela é muito mais influente por conta disso. E agora vocês vão entender o quanto vocês precisam se dedicar para pegar um podcast e transformar ele no maior podcast de fotografia que existe no Brasil hoje. Tem uma porrada aí que fala que é maior, tá? Mas é tudo balela, porque o maior é o dela. Nenhum podcast de fotografia além do dela tem essa gama de episódios e esse peso de convidados que ela tem. Então vamos lá. Aninha, conta para mim o quanto de trabalho você tem para produzir sozinho o teu podcast. Nossa, surreal, gente. Se vocês puderem, contratem a Carol, porque é um sonho de consumo. Dá muito trabalho, porque eu tinha um sócio, ele precisou sair no início, ele me ajudava muito na parte de vendas, porque tinha uma autoestima muito elevada, então ele vendia que era uma beleza para os patrocínios, né? Mas dá trabalho porque a gente tem que correr atrás do patrocínio, a gente tem que fazer a parte da agenda, tem que fazer as subidas para o canal, eu faço pauta. Tem muitos fotógrafos que são muito desconfiados, então eles pedem pauta, tem que pedir a biografia. Eu faço a foto do convidado quando ele vem aqui, porque vários fotógrafos não têm foto, por incrível que pareça. Então eu tenho que fazer também, tratar, fazer as artes, é bem trabalhoso, não é brincadeira não. Eu tenho essa dificuldade que assim, a gente aqui tem um plano de podcast que faz essa parte de thumbnail para subir e tal. E aí, cara, eu juro pra você que eu tenho um cliente que vai no Google, coloca o nome do convidado e me manda foto do print da tela. Ele não se dá o trabalho de falar assim, pô, porque quando eu vi ele fazendo isso, eu falei, pô, irmão, tá bom, eu vou no Google e faço a mesma coisa. Ele vai no Google, fulano de tal, aí aparece a imagem do cara, ele printa no celular e me manda. Pô, cara, aí, tipo, vem aquela... Aí depois a thumbnail fica horrorosa e a culpa é tua, né? Tipo, é engraçado como as pessoas não dão valor para umas coisas que pode fazer muita diferença. Porque, assim, tem muita gente que corre atrás de ser convidado para podcast. Você mesmo sabe disso, né? Que a galera fica pedindo. Aqui também não é diferente. E como é que é teu critério, assim, para você fazer um convite, para você convidar uma pessoa para sentar aqui? Quais são os critérios que você considera que são relevantes para uma pessoa sentar na mesa do Estúdios Brown? Eu sou bem chata. Acho que a pessoa tem que ter uma história ou um trabalho relevante, alguma coisa que faça sentido para você poder compartilhar com uma outra pessoa, né? Ou se ela tem um trabalho mediano, ela vai ter que ter uma história ou um case muito diferente para poder me chamar a atenção para eu chamar. Se for tudo mediano, não faz sentido,
porque não vai ter história para contar, sabe? Então, por exemplo, eu não gosto de falar que eu só chamo os famosos porque não é o caso. Claro, tem os famosos, né? O Evandro Teixeira, o Sérgio Burg, que é o coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles. Tem vários nomes que são importantes assim, para o nosso cenário. Agora, eu já chamei fotógrafos que não são tão famosos assim, ficaram famosos por causa do podcast, inclusive hoje em dia são muito assediados, mas porque tinha uma história, como o caso da Elana, que virou até amiga, que ela tem um estúdio no Dona Marta, né, dentro de uma comunidade, e ela cresceu sozinha, o estúdio dela é grandão já, ela já faz muito trabalho. Então, para mim era interessante trazer uma história de superação, de empreendedorismo para mostrar, entendeu? Já chamei uma moça que é fotógrafa, que é jovem também, a Isa, ela tem 22 anos, e já tem 2 estúdios de fotografia e só cresce. A menina é uma máquina de vendas, a agenda dela é sempre lotada, então ela veio para poder falar sobre isso. Acho que é esse o critério, você tem que ter um diferencial, você tem que ter alguma coisa que seja interessante, assim como a TV, o jornal, procura as matérias para poder mostrar. Então, é o mesmo estilo. O seu público é majoritariamente fotógrafo. 90%. Mas eu já trouxe advogado para falar. Eu digo de audiência. De audiência Então, assim, você faz um podcast voltado para fotógrafo. Voltado para fotógrafo. Aí você traz outros convidados que possam. Eu lembro que você trouxe advogado, você me trouxe, inclusive. Advogados, a gente trouxe você e o Pablo, né, para falar de marketing e do próprio podcast mesmo, que tá na moda, tem muita gente que quer. Quem mais? Que já trouxe uma pessoa para falar de seguros. Eu lembro. Mas você se preocupa, porque assim, você se incomoda de ter outros podcasts sobre fotografia? Isso de alguma forma te... Não me incomoda. Existem outros. Tem um em São Paulo que até já chamei as meninas, elas já vieram aqui, que são as fotógrafas de quinta. Eu lembro. Só que o delas é mais nichado para fotografia de família. E eu não gosto muito de nichar. O meu é mais amplo. Por exemplo, já chamei o Július, que agora ele tem um canal aqui também. Tem um podcast aqui no estúdio. Né? E o Július... Afluente, Conversa Afluente. Exatamente. O Július é o dono de uma editora chamada Afluente. E ele lançou um livro que ele entrevistou a IA. Isso para mim é super interessante porque o fotógrafo hoje em dia tem que estar atualizado em relação à IA. Eu achei que seria um papo legal de conversar. Eu tenho essas conversas muito com o pessoal do mercado, assim, sobre 2 sentidos. O primeiro é que, vou contextualizar, eu tive 2 clientes que faziam mercado de eventos de casamento. E elas, enfim, eram rivais, cara. Eram 2 podcasts sobre eventos de casamento, elas eram rivais. E eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, mas por quê? Ah, não, porque ela tá copiando minhas ideias, e daí, cara? Você tem uma ideia boa, alguém vai copiar. Se você vê alguma ideia boa, copia também, cara. É fundamental, assim. E aí eu transportei isso pro podcast, sabe? Eu comecei a ver que tipo, tinha uma animosidade entre alguns estúdios e tal. E aí eu falei, cara, por quê? Por que eu não posso pegar uma boa ideia de um outro estúdio de podcast? Porque assim, se você não confia no teu trabalho, se você acha que o teu trabalho é ruim, você guarda os teus segredos, sabe? Mas se você acha que o teu trabalho é bom, fica à vontade, expõe, mostra aos seus clientes, não tem problema nenhum nisso. Porque assim, hoje, por exemplo, eu dou consultoria para montagem de estúdios de podcast. Inclusive, eu vou entrevistar clientes meus aqui para contar essa história. E eles não são meu concorrente, cara. Mesmo que o estúdio fosse no mesmo prédio, isso não faz o menor sentido, sabe? Uhum. Você consegue desenvolver. E fotógrafo tem muito desse problema, né? Eu já vi que você trouxe pessoas aqui que ficam com medo de contar o diferencial deles. Aí eu falo, cara, se você não conta o seu diferencial para as pessoas, que diferencial é esse que ninguém conhece? Você já passou por isso, né? Não, às vezes acontece, assim, você chama uma pessoa que é super conhecida, que tem um trabalho bacana, e não rende, porque ela ficou insegura de compartilhar o que ela faz, achando que os outros vão copiar. E já aconteceu também o contrário, da pessoa compartilhar muito e depois, por exemplo, eu tinha uma plataforma que patrocinava o podcast. E a gente trouxe um cara que era atleta e fotógrafo de esporte. E aí ele compartilhou os lugares onde ele fotografava que ele faturava mais. Ficou lotado e aí os outros fotógrafos ficaram meio que fazendo bullying, excluindo ele porque ele compartilhou
Aonde... Os segredos. Exatamente. Isso foi. Complexo, né? Porque... Acontece, assim. Já aconteceu também, isso eu falo direto agora, assim, do convidado vir e falar mal de algum evento e o evento ficar chateado comigo e tirar satisfação comigo. Mas eu sempre falo, eu não me responsabilizo pelo que a pessoa vai falar. E eu não censuro também. Ela pode falar bem, ou ela pode falar mal, ou ela pode não falar. Existe uma tendência, né, a de você responsabilizar os meios de comunicação pelo que as pessoas falam, né? Já percebi isso também. Você traz uma pessoa que, olha só, se a Aninha fala merda, é ela que tá falando, cara. Não sou eu, não é a Betamax. Isso eu já reparei assim, a Betamax tá produzindo aquele podcast ali. Pô, mas quem tá falando besteira é o cara, não é a Betamax. Exatamente. Se você quer, por um motivo ou outro, não participar daquele projeto, por questão ideológica, política, o que seja, tudo bem, mas você não é obrigado a concordar também, né, com o que a pessoa está fazendo e falando, né? Inclusive, eu recebo feedback. A pessoa fala assim, não gostei desse convidado porque ele falou isso, isso e isso. Aí, na semana seguinte, vem outro convidado que fala o contrário. Aí a pessoa fala, gostei desse. Eu falei, então, mas a ideia é que a gente escute várias opiniões. Né? Exatamente. Você escolhe o que você quer curtir ou não. Nem todas as pessoas que vêm aqui, que falam as coisas, são coisas que eu concordo. Tem gente que liga muito a profissão à religião. Eu não sou muito de falar da minha religião. Eu acho que eu não gosto muito de misturar. Mas eu respeito quem curta, entendeu? A pessoa, eu só falo, gente, vocês têm que saber tirar ali o insight, o que vai funcionar para você. Né? E se não funcionar, também é legal você conhecer uma outra visão de mundo. Mas já teve, por exemplo, o caso de convidado que você achava, cara, esse aqui vai ser um episódio animal, vai ser mó diferente. Chega lá na hora, pum, flopou. Então, já teve um convidado que nele não rendia muito, que a gente perguntava, na época eu estava até gravando com o Ian ainda, a gente perguntava e ele respondia muito sucinto. Então, como é que você chegou, não sei o quê? Aí ele falava, eu saí dessa profissão, eu virei essa profissão e ponto. E você gosta disso? Sim. E não sei o que lá? Não. Era muito assim, ele não desenvolvia. E aí o Ian acabava que ele desenvolvia para a gente encher o vídeo, né? Mas foi um vídeo que teve muita visualização, por incrível que pareça, porque ele tinha uma base de fãs muito grande e na época foi um dos vídeos mais visualizados. Você vê como é que é louco, né? Porque pra gente não rendeu. Foi um episódio ruim pra vocês, mas pro cliente foi... Pro convidado foi bom, né? Exatamente. E pra mim, às vezes eu entrevisto uma pessoa que eu falo, gente, nossa, esse papo foi muito bom. E aí ele não vinga, porque, sei lá, um papo muito cabeça. Tem de tudo. Né? É engraçado, a questão do papo cabeça é uma parada engraçada, porque às vezes você tá querendo... você quer entrevistar uma pessoa porque você quer conversar com ela. Porque, na verdade, assim, você não tá entrevistando a pessoa, você tá conversando com ela, tá trocando uma ideia, batendo um papo. E aí, o que é relevante, o que é interessante para você como telespectador, às vezes não é para quem tá em casa. O problema é que você tá entrevistando para quem tá em casa, não para você, né? É uma dicotomia bem complexa, né? É verdade. De tentar desenvolver o papo, assim. Mas aí tem também o oposto, né? De episódios que você já teve alguma pessoa que você não queria entrevistar e acabou tendo que entrevistar? Então, não, nunca aconteceu. Eu sou de boa, gosto de todo mundo. Que bom. E qual é o maior desafio que você tem em produzir o seu podcast, em levar a mensagem da fotografia para a galera que está em casa e todas essas nuances, como dizia o Ian dizia muito isso, né? Nuances. Fala muito essa palavra. Então, os desafios, essa logística toda dos bastidores, que eu acho que gasta um tempo surreal, e eu fotografo também, então eu concilio isso com o meu trabalho. E às vezes fechar patrocínio. Tem muitos que têm dificuldade de entender que o podcast é um investimento de cauda longa, que você não vê o resultado tão rápido assim, né? Então, é diferente de um anúncio, que a pessoa já recebe vários leads. No podcast, eu acho que é mais barato, na minha opinião, ele investir no podcast, porque o canal vai ficar lá a vida toda, a vida eterna, passando a sua marca. E vai ter sempre gente sendo afetado, né? Recebendo aquela propaganda. Então, por isso que eu chamo de cauda longa. E hoje, quais são os tipos de ativação que você tem para patrocinador do seu podcast? Que está em ativo ou que as possibilidades? Então, eu tenho para a pessoa ficar com a logo o tempo todo aparecendo na TV, que aí é o plano master. Esse seria tirar o logo do teu podcast.
Não tirar o logo, mas fica o QR Code ali na telinha fixo. Na transmissão. Na transmissão. E aí eu posso colocar no Instagram. Meu Instagram tem mais seguidores do que o canal. Não sei porquê, não sei se o seu cresceu assim também. O meu cresceu desproporcional. Mas é porque o meu Instagram, no canal, ele é mais seco do podcast, né? Mas o Instagram é da produtora, então... Aí eu associo também com uma aula direta que eu tenho. E também tem as ativações pontuais, que em determinado momento eu falo da marca. E hoje você está buscando novos patrocinadores para o seu podcast. Tô. Exatamente. Eu entendo que o patrocínio para podcast é sazonal. Ela vai fazer pacotes eu já conversei com alguns clientes sobre isso também, e o pessoal fala assim, mas o cara quer patrocinar por 4 episódios. Sim, o cara quer patrocinar por 4 episódios, o cara quer patrocinar por 1 ano. E tudo bem, você pega um patrocinador por 4 episódios, depois pega outro patrocinador por 4 episódios e vai rodando. Se o cara achar que faz sentido, ele vai patrocinar por mais tempo. Já tive essa conversa com alguns clientes sobre como desenvolver essa questão e como você fazer, por exemplo, episódios patrocinados. Por exemplo, você vai falar sobre fotografia para festa infantil. E uma casa de festas, por exemplo, patrocinar o seu episódio, um buffet, sabe? Vou falar sobre armazenamento, e aí, sei lá, uma nuvem patrocinar, ou uma marca de HD. Eu acho que faz todo sentido, assim, você buscar patrocinadores nichados e fazer temporadas nichadas. Eu lembro que você fez uma temporada só de mulher, né? Fiz uma temporada só de mulheres porque a gente começou e a gente foi pegando muita referência, né? Então chamava um que indicava o outro, e aí quando a gente foi ver, tinha muito homem e quase não tinha mulher. Então a gente fez para poder equilibrar, e hoje em dia eu tenho essa preocupação de intercalar. Já tive também episódios patrocinados, como de seguro de vida, em vida, que a pessoa patrocinou o episódio. Já tive também de patrocínio de seguro de equipamento. Isso também acontece às vezes. Não falei, mas acontece. E aí, beleza. Você tem essa questão de episódio patrocinado. Você fez 3... Você está na 3ª ou 4ª temporada? Ou você não está mais fazendo temporada? Faço temporada, eu faço de 12 em 12, né? Então, aí você muda o tema, ou você faz alguma coisa diferente? Não. Eu só vou mudando a numeração. Como assim? As temporadas, eu conto de 1 a 12. Você tem no canal separado por isso? Tenho. Tipo, playlist? Tenho. Tem uma playlist que tem todas, se a pessoa quiser ir naquela, e tem as playlists por temporada, tá na 11. Eu entendo que existem 2 formas de podcast, né? O podcast fim e o podcast meio. O teu podcast, para mim, é um podcast fim, porque ele, enfim, não é um podcast que seja visado em você se divulgar como profissional, e sim falar com uma comunidade, criar um ecossistema ali. Mas mesmo assim, mesmo sendo um podcast fim, ele te dá rentabilidade, ele te traz retorno profissional para a carreira de fotógrafo? Traz, porque eu dou aula de fotografia. Então acaba que as pessoas me chamam para as palestras, para os cursos. Eu acabo vendendo mais cursos de fotografia por causa dele. E aí você me falou, porque assim, por exemplo, na parte de estúdio, eu me tornei um pouco referência no mercado, exatamente por ter criado o estúdio, e fazer o podcast me dá mais possibilidade das pessoas conhecerem meu trabalho e me contratarem como produtor, ou como, enfim, consultor de estúdios, de podcast. Eu, por exemplo, comecei a contratar você por causa do podcast. Quem não sabe, a Aninha faz vários projetos paralelos comigo de fotografia. Mas você tem outros clientes dessa forma assim também, que te contratam? Por exemplo, porque isso é uma coisa que acontece muito. Até o cara tem um estúdio de podcast, ele faz o podcast dele. Eu tô naquela parada da pergunta infinita, lembra que eu falei pra você que não vai fazer? Tu fica ali, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu quero só construir um raciocínio. E eu perdi o raciocínio. Brincadeiras à parte. Eu, por exemplo, dou muita consultoria de estúdio de podcast, as pessoas montam um estúdio, e aí quando eles pegam uma bronca que eles não conseguem resolver, um projeto que é muito grande para eles administrarem, eles vêm recorrer a mim. Falam, pô, Fábio, tô precisando fazer um projeto, uma live para um cliente tal, assim assado, um projeto tal tamanho, e eu não tenho a menor ideia de como é que eu faço. E acaba que, por eu criar estúdios para outros clientes, né, fazer consultoria, eu acabo tendo esses caras como um elo para me trazer clientes e produzir coisas maiores. Isso acontece com você também?
Acontece. Tenho algumas pessoas que me procuram para fazer um tipo de consultoria para evento, por exemplo, para poder fazer contato com alguns entrevistados daqui ou com alguma marca. Tem alguns congressos que eu apoio nesse sentido. E já teve alguém que já chegou pra você e falou assim, menino, eu quero montar um podcast de fotografia, o que eu tenho que fazer? Já, isso é muito comum. Inclusive, as pessoas vêm aqui, a gente grava, aí eles ficam apaixonados pelo estúdio, e aí em seguida eles falam, e aí, como é que eu faço para gravar aqui? Aí eu apresento laje Alguns já para vieram, já. conversar. Isso é bem comum. Aninha, você me falou uma parada ali fora que eu achei muito engraçado. Que às vezes tem gente que parou de te procurar profissionalmente porque acha que você está em outro patamar, igual o Bruno Henrique no Flamengo. Exatamente. Tem gente que acha que eu tô famosa, assim. Inclusive, esse final de semana eu encontrei com uma cliente, a Vera, e aí ela tava brincando comigo, falando, nossa, porque agora você tá muito famosa, você aparece em tudo quanto é lugar, seu Instagram parece outra pessoa, você vai me cobrar mais caro por causa disso? Aí eu falei, não, tá tudo certo, é só trabalho. Eu tinha essa perspectiva uma época da minha vida de não pedir orçamento porque eu achava que fosse ser caro alguma coisa. E aí, depois que eu passei por esse lado da moeda, de pessoas que não me orçaram porque acharam que o meu serviço poderia vir a ser caro, e, enfim, esse especificamente não era nada demais, eu comecei a não ter mais essa parada. Cara, eu acho que aquele cara é caro, dane-se, ele tem qualidade, eu vou orçar. Se eu não tiver como pagar, beleza, mas pelo menos eu vou pedir, porque senão você fecha uma porta de um bom serviço que você poderia ter, né, e não faz por causa do orçamento. Cara, diz uma coisa pra mim. Qual é o clichê, cara, da sua área de fotografia que você já acreditou e hoje você evita? Que eu acreditei? Difícil. Clichê. Ou que você nunca acreditou? Eu nunca acreditei que equipamento fizesse diferença. Também nunca acreditei que fosse só apertar o botão, porque quando eu comprei a minha câmera eu só apertei o botão e só saiu porcaria, porque eu tinha que estudar. Então, eu nunca acreditei muito nesses clichês. E eu já trabalhei com muita gente famosa, entre aspas, assim, no mercado, né? Famosa na bolha do mercado. Então, eu nunca tive esse deslumbramento de achar que a pessoa era maior do que as outras, entendeu? Isso é tranquilo. Essa parada mobile, por exemplo, que assim, a gente vive uma revolução mobile, a do storymaker, do filmmaker mobile, do fotógrafo mobile. Você acha que isso aumenta o leque do mercado ou ele de alguma forma está afetando a fotografia, o fotógrafo tradicional, o filmmaker profissional? O que você acha sobre isso? De que forma isso está afetando o mercado, para bem ou para mal? Então, tá afetando um pouco, sim, porque essa galera cobra mais barato e muitas vezes não é nem questão de cobrar mais barato. O fato dela cobrar mais barato não tá ligado com a qualidade, mas muitas vezes ela cobra mais barato porque ela está aprendendo, a pessoa paga por aquilo ali e acaba que ela também atrapalha quem está lá. Vou dar um exemplo. Casamento. Hoje em dia o pessoal está um pouco estressado em relação a casamento. Antes o estresse era entre fotógrafo e videomaker. Agora tem o storymaker na relação. E são muitos. Esse é o problema. Você tem o storymaker do cara que faz a bebida, da cerimonialista, do cara das flores, da decoração. Aí é uma galera assim que atrapalha realmente o trabalho do videomaker e do fotógrafo que tem que entregar aquele resultado limpo depois para o cliente, né? Então eu não sou contra ao uso, acho que a ferramenta super facilita. O celular hoje em dia para vídeo, para foto tem bastante qualidade, dá para você entregar muita coisa com ele. Porém, a gente tem que saber pesar a dose um pouco para não atrapalhar o trabalho de outro profissional. Eu tenho dois comentários em relação a esse mundo digital aí. Primeiro, é uma história que é muito interessante, foi muito engraçada. A gente foi fazer um evento, lançamento de um rebranding de uma marca de um selo de musical, né, de apoio à música e tal. E aí era uma festa, a gente ia filmar e fotografar a festa. Coisas que você sabe que eu não gosto de fazer, mas enfim, fui fazer. Eu não gosto de fazer nada social, mas fui fazer. E aí levei minha equipe, fui como coordenador da equipe. E, cara, a gente levou o nosso setup normal, microfone, luz, papapá, todo aquele negócio. E aí chegou o storymaker
da estação de drink. E o cara viu o nosso LED. Ele ficou a noite inteira chamando a gente, ele ia procurar a gente, pedindo pra gente colocar o LED pra ele fazer a história. Aí teve uma hora que, porra, eu tenho um técnico aqui, né? Nosso querido Juan, que ele é gentil, igual uma pata de elefante, ele queria matar o cara, ele tá ali, ó. Ele é Ele queria brabo. matar o cara no final, já ele tava puto da vida. Ele falou, cara, se esse cara pedir a porra do LED de novo. Pavio curto. Cara, a gente ficou com muita raiva do cara. Assim, tranquilão. Legal você ter um storymaker pra fazer o vídeo da tua estação de drink, mas o LED ele tem que levar, não sou eu. A gente tá fazendo outra coisa. Esse é um ponto. Então, você que é storymaker, mobile maker, não sei como é que eles chamam, leva o teu LED, irmão. Entendeu? Ajuda aí, cara. As pessoas estão trabalhando para outro tipo de conteúdo, outra coisa. E o outro ponto que é engraçado também, que assim, eu não vejo de uma forma tão negativa a existência da revolução do celular. Porque é aquilo que a gente está falando sobre a bronca, né? Quando ele precisa de uma parada boa, não adianta ele falar com o chat GPT, não adianta ele botar um monte de luz e tirar foto no celular, ele vai precisar de um fotógrafo. Uhum. E aí eu comecei a ver que muita gente fazendo conteúdo de qualquer forma, de qualquer jeito, leva essas pessoas que querem fazer um conteúdo profissional. E, enfim, gera mais lead, né? Gera mais... Porque o cara vai lá e começa a fazer foto no celular, ou vídeo no celular, e daqui a pouco ele está fazendo num estúdio, uma câmera profissional, tudo aquilo. O que você já viu essa necessidade? Porque, assim, uma coisa é você entrar no mercado consolidado do casamento, que todo mundo leva um fotógrafo. Isso é normal. Hoje em dia, dificilmente as pessoas casam e não levam fotógrafo. Isso, hoje em dia não, né? Mas há pelo menos 100 anos. Mas tem mercados que antigamente a galera não fotografava, hoje em dia fotografa bastante, né? Tem. Casamento é um mercado que geralmente a galera contrata fotógrafo porque entende que aquilo ali é um evento que teoricamente só vai acontecer uma vez, pelo menos com aquele casal, né? Pode ser que ele case de novo, mas com outra pessoa. Então, geralmente as pessoas dão mais valor para isso. Parto também, porque é um evento um pouco mais complexo no hospital. Tudo que gera escassez, que tem um prazo pré-definido certinho ali para acontecer, geralmente as pessoas têm uma preocupação maior com o fotógrafo, né? Agora, por exemplo, o segmento que eu trabalho, que é retratos, corporativo, retrato para marca pessoal, tem muita gente que vai no primo, no amigo, que tem a câmera primeiro, pede orçamento, gostou do meu trabalho, pede orçamento, aí depois fala assim, não, então, fechei com um amigo meu, que ele vai me cobrar baratinho, aí vais com ele... Depois vai para você. E depois volta. Tem esse período que eu chamo de período de teste, porque ele vai Isso lá... é bom, porque é o que a gente estava falando. Ele Hoje em até dia, a entende galera o do valor. mundo digital precisa de foto corporativa. Aí o cara faz com o primo, com o vizinho, com não sei quem, e depois vai. Inclusive, hoje em dia faz com a IA, porque tem várias agências de marketing que vendem esse tipo de produto que você não precisa mais contratar um fotógrafo para retrato, que você pode fazer tudo por IA. Inclusive, eu fiz um curso desse, de um cara que tem uma agência digital, e ele estava vendendo isso, e achei sensacional, porque ele cobra o mesmo preço que eu, ele fala, não é porque é IA que eu vou cobrar barato, então eu achei bom, e acaba que isso tira um pouco da credibilidade do profissional que está contratando aquilo. Então já recebi tipo de orçamento em que que eu perguntei, você quer em ambiente, uma locação que simule um escritório, ou seu escritório, ou você quer em estúdio, com fundo branco, né, fundo infinito? Aí ele falou, não, estúdio eu não quero não, porque o estúdio fica muito parecendo com o IA, porque a IA gera aquelas fotos de fundo neutro, e eu preciso passar credibilidade, porque eu vou ser promovido, então tem que ser uma coisa que pareça real. E aí ele não quis fazer no estúdio, porque para ele parecia com o IA. Legal. Faz sentido, né? Qual é a parte da sua profissão que as pessoas mais subestimam? A parte da fotografia em si, né? Porque acho que é só apertar o botão aí, que a gente mais escuta, você deve escutar também. Pô, que com a câmera dessa, né? Eu também faço. Ela consegue porque ela tem uma câmera boa, geralmente é que a gente escuta. Sabe que eu escutei isso de um fotógrafo já? Cara, me deu Eu uma também. raiva tão grande, velho. Que assim, o cara falou, não, também com a sua câmera, eu falei, pô, irmão, você é fotógrafo. Eu já escutei de fotógrafo também. Num curso que eu dei de retratos, a menina virou e falou assim, sua câmera deixa as fotos muito nítidas. E na verdade não era a câmera, mas enfim, acontece.
Cara, então, como é que você se vê daqui a 10 anos em relação aos estúdios Brown, em relação à Aninha, fotógrafa? É uma pergunta clichê, mas é uma pergunta que meio que, tipo, faz sentido, né? Uhum. Olha, eu gostaria de ver que eu já entrevistei muita gente do mercado que tem um trabalho bacana e que tem um conteúdo legal. Infelizmente, eu perdi a oportunidade de entrevistar o Sebastião Eu ia falar Salgado. isso agora. Não deu tempo. Você roubou minha próxima pergunta. Foi mal. Tava quase chegando lá, porque eu conheci algumas pessoas que conheciam ele, inclusive entrevistei o Milton Guran, que já fez muitas exposições dele. Então eu estava pertinho, não deu tempo. Eu tenho um cliente que ele fala sobre futebol, né? E ele já é um senhor e tal, enfim, tem uma puta história no futebol e ele é bem senhor. E aí o produtor dele de vez em quando fala pra mim, cara, a gente precisa entrevistar fulano de tal. Não interessa se ele tem 7 seguidores na rede social, porque ele tá indo embora. E assim, se a gente não contar a história dele vai se perder. E aí eu comecei a ver, isso, a mesma coisa aconteceu também sobre um podcast de maçonaria que tá produzindo aqui, que é a mesma coisa, ele trouxe alguns dinossauros, a gente chama, né, pessoas bem mais, não no sentido pejorativo, mas no sentido até de enaltecer a história dessa pessoa. E eu lembro, quando eu vi a história eu mandei pra você, quando o Sebastião Salgado morreu, eu te mandei, né? Uhum. E foi uma das frustrações que eu tive. Falei, porra, cara, ela não conseguiu entrevistar ele, cara. Mas eu tava quase. Olha, eu tenho uma listinha, assim. Por exemplo, eu fiquei muito feliz quando eu consegui o Sérgio Burg, porque ele é uma pessoa de difícil acesso e ele é pouco conhecido, mas é um cara que é uma referência para mim por conta da curadoria e todo o acho que eu tava aqui nesse episódio. Tava, que a gente gravou bem cedinho. O próprio Evandro, o Rogério Reis também, que é uma mega referência, foi editor do JB durante muitos anos, tem um trabalho incrível, fotografou Ayrton Senna, Carlos Drummond de Andrade, tem um trabalho muito legal. Recentemente eu entrevistei o André Coelho, que ganhou o WordPress Foto. Também tá, brinquei com a filha dele, inclusive. Exatamente, que ganhou o prêmio uma foto do Botafogo. Então, assim, eu tô conseguindo. Tem o Bob, que tá na minha listinha, já encontrei com ele, já abordei ele, já chamei. Ele aceitou, só falta a gente marcar. Trazer ele pela mão aqui. Exatamente. Tem uma galera de São Paulo, que talvez eu consiga, que faz essa ponte para cá. Agora, você vê como é que eu não tenho essa questão de rixa de podcast, né? Eu já entrevistei os dois, entrevistei o Pod Quinta, que são as meninas lá de São Paulo, Papo de Fotógrafo, que é o mais antigo, ele tem 10 anos de podcast, de fotografia. Conheci um cara agora que acabou de criar um podcast que fica no Rio Grande do Sul, Thiago Silva, ele trabalha com casamento, e ele, dentro do estúdio dele, onde ele recebe os clientes, ele criou um estúdio de podcast. E aí eu fui conversar com ele. E aí, ano que vem, eu devo ir para um congresso lá, aí eu fui perguntar para ele, falei, cara, eu queria um orçamento para eu usar o teu estúdio lá, o período que eu for, porque aí eu vou uns dias antes e entrevisto uma galera lá do Sul, porque é mais difícil de eu ter acesso do cara vir para cá, para o Rio. E aí ele virou e falou assim, não, vamos fazer uma collab. Aí a gente já combinou de fazer uma collab, a gente gravar junto. Legal. E sair nos 2 canais. Então, para mim, isso é de boa, assim. Então, esses são os planos futuros aí. Queria o Araquém também. O Araquém é um cantor que é o fotógrafo que mais vende livro de fotografia no Brasil. Ele fotografa a natureza, paisagem, né? Amazônia, Pantanal. Tem um trabalho incrível. Entrevistei o Marcelo Cavalcante, que também é uma referência, tem um trabalho lindo, gente boníssima também. Muita parada do Pantanal, né? Faz expedições. Vira e mexe, ele aparece no jornal, aí eu mando mensagem para ele. Outro dia ele apareceu no Fato ou Fake da Globo, porque tava uma foto dele e do lado dele tava um puma, desse tamanho assim, olhando para ele. Ele foi fazer uma expedição, e aí o puma se aproximou e algum aluno clicou. E ele ficou paradinho, assim, esperando o puma, né, sair do lugar. E aí acharam que era fake, que a foto viralizou. E era verdade. Então... Eu lembro. Teve uma galera também de mar que você fez, né? Como é que é o nome daquele fotógrafo que fotografa, faz ensaio na praia? O Bezerra. Bezerra também tem um trabalho incrível. Muito maneiro. Ele. Muito maneiro. Teve muito... Gente, dá uma olhada na playlist dela, no canal dela, Estúdios Brownie. Tem pelo menos 137 episódios para você se divertir.
Tem muito episódio legal, tem o do Evandro, tem o do Bezerra. Esses aí são os que eu mais assisti, né? O do Evandro, o do Bezerra eu assisti, o do Marcelo Cavalcante eu assisti também. Tem o Márcio Monteiro, que é um fotógrafo de casamento. Tem o Daniel Ribeiro, que é um fotógrafo que é um ícone no nosso mercado de fotografia social, que é de Portugal. Eu lembro de um também no Mato Grosso que veio aqui fazer isso aqui. Também se chama Daniel Ribeiro, são os dois. Os dois Ah, chamam Daniel Ribeiro. ele faz uma fotografia com fogo, não foi ele? Ele é bem criativo. Eu lembro. Ele fala sobre criatividade. Entrevistei o... é muita gente para lembrar assim de cabeça, mas... E qual foi o tipo de fotografia mais complexa e mais inusitada que você já teve que fazer? Que eu já tive que fazer? Não tenho. Assim... E, por exemplo, eu tenho um parceiro meu de trabalho aqui que uma vez foi fazer, não sei se foi o Masterchef, algum chefe desse da vida, que ele ficou 8 horas pendurado no teto do estúdio, com uma câmera virada para baixo, para poder fazer o close do prato. E das 8 horas que ele ficou pendurado no segundo, ele usou 4 takes. Foi o cara, o Renan, você conhece? Eu fiquei 8 horas pendurado no teto do estúdio para usar 4 takes. Eu encontrei com o Renan lá na Globo. Então, eu já chamei o Beto e o Renato Rocha Miranda, os dois trabalharam na Globo, né? E a gente gravou um episódio que foi muito legal, que eles contaram os bastidores. Os perrengues. Né? Os perrengues que a galera acha que tem muito glamour. Que eu posso dizer que o mais inusitado que aconteceu recentemente foi isso. Eu fui fazer uma assistência para o Beto na Globo. Ele estava com 2 equipes no dia. Eu fui com o Fernando Veloso. Uhum. E ele foi com outro assistente para um outro lado. Ele ia fotografar para bastidor com fundo branco e tal. E a gente foi fazer uma cena da novela do Vale Tudo. E aí eu estava de assistente, então eu ajudei o Fernando a montar a luz, a gente testou a luz, estava tudo certo. E aí chegou a moça da produção e falou que ia colocar uma figurante para poder ser a fotógrafa, que aquela cena era uma cena de uma marca e tinha que ser uma mulher. Aí o Fernando virou para ela e falou: a Ana é fotógrafa, você não quer que ela faça? Aí eu já fiquei meio assim, falei, putz, não, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, Ana, pelo amor de Deus, faz. Aí eu falei, tá, mas por quê? Ele falou, não, porque depois que acaba a cena, eu tenho 5 minutos só pra clicar, pode ser que a atriz não queira, ou que eles apaguem a luz, sei lá, milhões de coisas podem acontecer. Então, se for você clica de verdade e você garante alguma coisa. Porque aí depois, se eu não conseguir, a gente tem alguma coisa para entregar. Porque tinha que entregar. Depois eles iam fazer um outdoor na cena, na novela, para mostrar aquilo. Aí eu falei, não, então tá, então eu topo. Aí ela falou, beleza. Aí me mandou para figuração, aí me maquiaram, prenderam meu cabelo, botaram uma roupa diferente. E aí eu apareci na novela, os meus alunos ficaram me zoando, que apareceu bastante. Então esse foi o mais inusitado, assim, que eu já passei. Eu vi isso, cara, eu vou procurar para ver. Lá no meu Instagram, porque depois eu assumi, né? Falei, beleza, já que já foi. Já que foi, né? Bom, a Aninha, inclusive, faz umas fotos muito maneiras, tá? Quem não sabe, a gente da Betamax faz produção de conteúdo para eventos de arte marcial. A gente faz sempre quando tem aqui no Rio a ADXC, que é o Abu Dhabi Extreme Championship. E vai ter um agora, em dia 9 de agosto, a gente vai estar lá fotografando, ela vai estar lá fotografando. É muito legal. E aí vocês vão ver ali, ó, os lutadores lá, porrada comendo. Tem muita foto dela lá que a gente faz. Enfim, tem foto no Chroma Key, tem foto de behind the scenes, tem foto de luta. Então, olha a versatilidade dela, cara. É impressionante. Ela faz foto de Globo, foto de luta, faz foto de convidado aqui, faz foto de fotógrafo, que Faço muita é o mais foto de difícil, fotógrafo. que é o mais difícil de fazer. Não, tem muito fotógrafo que me contrata para fazer foto de renovação de portfólio deles, para marca pessoal. Inclusive, tem as fotógrafas que têm filhos, acabam me chamando para fazer acompanhamento infantil. As minhas fotos, direto. a foto do meu perfil, foi a Aninha que fez. Tem muito convidado também, isso também é engraçado. Como eu peço para fazer uma foto deles, depois eles ficam usando essas fotos. Aí eu vejo a galera, eles são convidados para palestrar, aí eu vejo a grade das palestras, aí estão várias fotinhas com fundo azul. Eu falo, lá, a galera daqui a pouco tá tudo padronizado. Sabe uma parada que eu acho muito engraçada, cara? Tem muita gente que vem como convidado aqui no estúdio e pede orçamento, né? Para fazer podcast, algum projeto, uma videoaula. Porque, enfim, a pessoa que está aqui dentro, ela vive no digital. Uhum. Então, ter acesso a um estúdio faz a diferença no trabalho dela. E é muito comum
as pessoas virem aqui de manhã, 2 dias depois, ou mesmo dia, ou mandar uma mensagem para mim falando sobre produção de estúdio. 30% das vezes, a foto de perfil do camarada já é uma foto dentro do estúdio. Já veio aqui, já veio como convidado de um podcast, já tirou uma selfie, aí tu vê que tem um microfone, tudo específico, eu falo, cara, engraçado, cara. O cara acabou de sair daqui e já tá pedindo um orçamento e já tá usando uma foto do estúdio. E é a diferença de que a produção de conteúdo faz. A gente tá falando, cara, uma boa foto, uma boa iluminação, um bom trabalho de curadoria para poder divulgar o trabalho dessas pessoas. Isso faz toda a diferença no mercado de vocês. Verdade. E é um podcast que eu acho muito maneiro exatamente por causa disso, porque faz a diferença. Assim, tem muito podcast que não faz diferença para nada. Não aqui todos fazem a diferença, tá? Mas o da Aninha, para mim, tem um diferencial muito bom, porque é um conteúdo muito interessante e que é muito pouco explorado. Apesar da profissão de fotógrafo, hoje em dia está muito, não é banalizada, mas está muito povoada, vamos botar assim, tem muita oferta no mercado de fotógrafo, também tem muito pouca oferta de bons fotógrafos. É verdade. E isso tem feito toda a diferença. Então, Aninha, vou te dar a oportunidade para você falar as últimas palavras com a sua audiência ali, ó. A galera que está assistindo o seu podcast para você como convidado, que não é uma coisa muito comum. Apesar de eu já te trouxe aqui no Beta Papo quando eu estava com o Pablo. Uhum. E eu não lembro nem se esse episódio foi ao ar, não me lembro. Acho que não, eu estava com o Ian ainda. Ah, então não foi. Mas você já foi em algum outro podcast sem ser esse, como convidada? Fui no Fotógrafas de Quinta. As Fotógrafas Você de Quinta, já sabe como é ser convidada para um podcast? É estranho. Mas... Ela é super desinibida quando entrevista, mas quando ela é entrevistada ela fica tímida. Isso aí. Então, por favor, Aninha, as últimas palavras para a galera. Então, galera, vou deixar aqui o convite para vocês seguirem o canal. A gente está com 2.000 inscritos agora lá no YouTube. Eu também passo no Spotify, mas a minha preferência é pelo YouTube. E a gente está com uma campanha. Eu vou sortear uma JBL e uma bolsa para fotógrafos, que é uma bolsa linda, inclusive. Quer dizer, não precisa nem ser para fotógrafo, tá? Porque ela é tão bonita, que ela é de couro. Qual é o sorteio? O primeiro vai ser dia 30 e o segundo vai ser no aniversário do podcast, que eu vou fazer 3 anos de podcast, dia 25 de julho. E aí, para participar, a pessoa tem que seguir o perfil da Be Craftman no Instagram, que é a bolsa, a marca que faz a bolsa, que deu a bolsa para a gente poder sortear. Está inscrito no canal e responder uma pesquisa, que essa pesquisa me ajuda a ver o que a galera quer, quem a galera gostaria de ver aqui. Vou fazer isso. Os meninos já estão correndo. A gente já tentou, eu já tentei uns 2 sorteios aí que eu tentei. Então, vai que Não ganhei agora nada. funciona. Teve um sorteio no headphone que eu fiquei apaixonado pelo headphone e acabei comprando igual. Não teve? Foi teve. Já sorteei 2 headphones, tem que comprar outro para sortear. Então, Agora eu tô com a caixinha da JBL. aquela pequenininha. Que os fotógrafos levam para ensaio, né? Eu tenho uma na minha mochila pra isso. Às vezes quando eu vou fazer live shopping e tal, a gente deixa rolando um somzinho antes. Aí enquanto tá montando o set e tal, e depois a gente... Aquela caixinha é linda. Eu também tenho. Então é isso, gente. Vamos lá. Curte, compartilha, comenta, manda pra sogra, papagaio, periquito, cunhada, manda pra todo mundo, entendeu? Siga o perfil do Beta Papo, siga o perfil da Betamax Produções, siga o perfil da Ana Campbell, do Estúdios Brownie, tem muito conteúdo bom lá. Se você precisa de apoio para você produzir seu podcast, fala com a Carolzinha. Se você precisa de um estúdio de podcast, fala com a Betamax. A gente tem opções, muda para câmera caro, para ver todo mundo. A gente tem essa opção de cenário aqui para vocês entenderem que a gente pode produzir de várias formas diferentes, com ou sem mesa. Não precisa ser aquele videocast tradicional, pode ser um podcast com sofá. E é isso. É do lado do metrô. Tá vendo como é o cliente bom? É assim, do lado do metrô, 5 minutos do aeroporto. Tem estacionamento aqui no local. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Eu falei isso, valeu? Ativa o sininho. Agora pode dar o hype também, né? Porque se você der o hype, ele ranqueia o seu vídeo pra cima. Já viu isso? Essa função nova do hype? Não. Tem uma função no YouTube agora chamada hype. E aí, para os vídeos que entram, só funciona nos primeiros 7 dias, né? Entrou o vídeo, ainda está dentro dos 7 dias, você pode ir lá e dar um hype. Aí os mais ranqueados vão para aquela página top deles. Os trends lá dele. Exatamente. Legal. Então, E dá dinheiro também para o canal. Vai lá pro hackeado, vai pro hype, né? É o hype. Ficar ranqueado.
E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Muito obrigado, Aninha, pela sua presença. Obrigada a você. É sempre bom. Ela vai gravar daqui a pouco, então ela já tá aqui já. A gente vai ter que botar a mesa de volta. Isso a gente vai rapidinho, tá vendo? Nem precisa reclamar muito de, mas não, a gente vai, tira a mesa, grava, bota a mesa, grava. Isso é normal, tá? E é isso. Muito obrigado. E até o próximo episódio de Beta Papo.